Nós vamos falar agora sobre densidade de telas. Quando a gente fala em densidade de telas, a gente precisa falar sobre Hardware Pixel e CSS Pixel. Vejam só, eu tenho esse site aqui que ele mostra uma tabelinha bem legal. E quando eu falo que ele mostra uma tabelinha bem legal, é porque ele mostra basicamente os principais itens que a gente precisa se preocupar. Embora você já tenha ouvido falar, não só na internet, mas ao longo do curso, que existem mais de 20 telas, pelo menos até o momento que esse curso foi gravado, existiam mais de 20 telas, você não vai criar 22 telas personalizadas. Primeiro porque eu acho que não existe uma demanda ainda para isso. A gente não tem um público absurdo usando um tipo de smartphone e outro tipo absurdo usando outro com tamanhos tão diferentes assim. Segundo, porque seria até inviável a título de projeto. Ficaria muito mais caro você criar um site 22 vezes ou 20 vezes responsivo. Então aqui basicamente a gente tem iPhone e iPhone 4, que são evoluções, né? O iPhone até o 3G ele tinha uma densidade, a partir do 4 ele tem uma densidade diferente. O 4, o 4S e o 5 eles têm uma densidade muito parecida, embora o 5 seja um tanto superior. A gente tem o iPad 1 e 2 e o iPad 3, que veio com uma resolução bem maior. E a gente tem a linha Galaxy, que é a linha da Samsung que concorre basicamente com o iPhone, que são os smartphones do mesmo nível. A gente tem o 1 e o 2 e a gente tem o 3. E o 4 não tem uma diferença tão absurda assim em relação ao 3. Bacana. O grande detalhe é o seguinte. Quando a gente fala em resolução, quando a gente fala em densidade de tela, quando a gente fala em CSS Pixel e Hardware Pixel, a gente precisa entender o seguinte. Você já deve imaginar que todo dispositivo tem uma resolução diferente. Ótimo. Você vai ver no capítulo 3 sobre Media Query, que é um curso de Media Query, na verdade, dentro do curso, você vai ver muita coisa sobre Media Query. Você vai ver todas as regras basicamente sobre Media Query. Joia. Lá você vai ver que quando a gente cria uma regra, a gente pode criar uma regra baseada na largura do dispositivo ou baseada numa largura em pixel. Então olha só o problema que isso pode gerar se você não entender claramente a diferença da resolução em pixel para a resolução, digamos assim, em termos de tamanho físico, em termos de resolução física ou largura do dispositivo, que é o melhor termo para ser utilizado. O iPhone 4, que ainda é muito comum no Brasil e no mundo inteiro, ele tem um device width, ou seja, uma largura de dispositivo, ou seja, a largura do dispositivo é 320 por 480. Joia. Aí você foi lá, pesquisou e falou, poxa, é 320 por 480. Joia, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma div lá no meu CSS, lá no Dreamweaver, ou qualquer editor que você queira usar. E eu vou colocar 320 pixels por 480. Não vai rolar. Vai ficar pequeno. Por quê? Porque isso aqui é a resolução do dispositivo. Não é a resolução da tela. Você precisa entender que existe uma diferença proporcional entre a resolução da tela e a resolução do dispositivo, ou seja, a largura do dispositivo. Se ele é, o iPhone 4, ele veio com uma diferença absurda de densidade, ele tem uma densidade 2, então é simplesmente o dobro. Então perceba o seguinte, se você quiser criar a título de CSS, você vai criar 640 com 960. Se você quiser criar a título de dispositivo, você vai criar para 320 por 480. Isso, claro, sempre que eu estiver falando sobre smartphone, eu vou falar na vertical, tá? A horizontal é exatamente o oposto, 480 por 320, 960 por 640. Mesma coisa aqui, ó, a gente pega o Galaxy, vou pegar o S3, tá? Então você tem aqui 720 como largura de resolução. Então você imagine que isso impacta absurdamente na regra de Media Query que a gente vai criar. Se eu criar baseado em CSS Pixel, eu vou ter uma bagunça gigantesca. Se eu criar baseado em largura de dispositivo, eu tenho outra bagunça, mas se bagunça, por que não escolher por conta própria? Porque quando você não leva em consideração a resolução da tela,
você está correndo o risco de criar algo que vai ficar muito pequeno. Se você criar algo, por exemplo, com 1024 por 768, um exemplo bem claro, se você criar 1024 por 768, isso falando em termos de CSS, não de device, ele vai aparecer aqui, grande, joia, mas aí tem o viewport, que embora você tenha visto na teoria, na prática você vai ver que sem o viewport, uma imagem, por exemplo, de 1024 por 768 ainda pode parecer pequena aqui. Por que eu estou falando algo que aparentemente parece confuso? Porque você precisa entender que quando a gente fala de design responsivo, a gente não tem uma regra, não tem todos os dispositivos do mesmo tamanho, não. A gente precisa entender que existe a largura do dispositivo e a largura da tela. E a gente precisa entender que também existe o viewport. Isso tem uma relação entre eles que vai proporcionar um design perfeito ou o mais perfeito possível quando a gente estiver criando lá no smartphone. Por hora, eu preciso que você entenda que a densidade é diferente da largura do dispositivo para a tela. E se você não levar isso em consideração, rapidamente você vai perceber que não ficou legal, porque as imagens, os textos vão ficar incrivelmente pequenos. Bacana?